Bom dia, irmãos. Bom dia à igreja que está aqui presencialmente. Bom dia para as pessoas que estão em suas casas, com seus telefones ou computadores. E que bom que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. Graças a Deus que nós temos esse privilégio e essa alegria de nós começarmos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido vocês a nós fazermos uma oração agora. Vamos entregar ao Senhor esse momento que nós vamos passar na presença dEle. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, nós te exaltamos. Nós nos humilhamos, Senhor, diante da tua grandeza, da tua majestade, sabendo que nós somos insuficientes, Senhor, que nós somos tão pequenos. Nós não temos condição, Senhor, de oferecer ao Senhor o que o Senhor realmente merece, Pai, diante da tua grandeza. Nós sabemos que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. E mesmo assim, o Senhor te humilhou e veio até nós, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio que é estarmos aqui na tua presença, pelo privilégio que é estarmos na tua casa, Senhor. Peço que o Senhor dirija com o teu Espírito Santo tudo que nós cantarmos, tudo que nós falarmos, os nossos corações, as nossas mentes, para ouvir a tua voz, Senhor. Que todo embaraço, que tudo que estiver atrapalhando, toda obra que não vem do Senhor, qualquer coisa do mundo, da nossa vida, qualquer coisa que queira nos afastar da tua presença e da tua voz nessa manhã, Senhor, seja desfeito pelo nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer falar. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir e entender o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, Senhor. Nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração e esse domingo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós vamos começar o culto com um convite muito interessante, que eu acho que é para todos nós. Todos os que têm sede, todos os que são fracos, venham à fonte, imergir o seu coração na presença do Senhor. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavada será, as ondas do amor.
Nós viemos nessa manhã, Senhor, dizer que nós somos fracos, que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, precisamos da Tua palavra, Senhor. Quanto mais nós vivemos, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós percebemos o quanto nós precisamos dEle. Que nessa manhã a gente possa pedir esse grande amor do Senhor para nos ajudar nesses dias difíceis, nesses dias atribulados que o mundo tem vivido e nos momentos em que nós nos sentimos fracos também, em que a nossa fé parece não ser suficiente, mas nós sabemos que o nosso Deus é suficiente. Confesso a Ti, Senhor, fraco eu sou, fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Com coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Com coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Ó Senhor, Teu perdão e a Tua graça, Senhor, sobre nós, Pai. Por misericórdia, Senhor, é que nós clamamos, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. Nós precisamos cada dia mais, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, de toda sujeira, de todo erro, Senhor. O Senhor é a estrela da manhã, Pai. O Senhor é a estrela da manhã que veio para nos limpar, para nos purificar e para nos dar paz, Senhor.
É a Ti que nós clamamos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Por sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Obrigada, Senhor. Manifesta o teu perdão e Nós precisamos, Senhor, do Teu perdão, Pai. e assim Nos vamos ajuda, Senhor, a Te adorarmos para sempre, Senhor. para sempre. Manifesta, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Para sempre, ó meu Deus. Esse Deus tão bom, tão maravilhoso que nós temos louvado, temos cantado, que é o Deus que nos aceita como nós somos, tão fracos, tão frágeis. E nós cantamos que Ele é um Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Mas como nós dissemos que a palavra do Senhor não mente, Ele não é simplesmente um cordeiro, Ele também é o leão da tribo de Judá. Esse é o leão poderoso que vai se manifestar um dia. Ele é o cordeiro e também é o leão. Por isso que nós confiamos e sabemos que Ele pode lutar todas as nossas batalhas. Nós vamos cantar que Ele é o leão da tribo de Judá. E você vai poder trazer também os seus dízimos, as suas ofertas, enquanto nós cantamos essa música e declaramos que Jesus quebrou todas as nossas
cadeias, todas as barreiras. E Ele nos libertou do império das trevas. Nós não somos mais escravos do pecado. Da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso
Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Nós vamos passar agora para o momento da palavra, vou chamar o pastor. Bom dia a todos. Que Deus te abençoe muito nessa manhã e encha o seu coração de alegria de estar aqui. Às vezes a gente está em casa e a gente pensa assim, que diferença vai fazer eu vir para o culto? Ou que diferença vai fazer eu conectar online? É mais uma pessoa. Eu quero te contar uma coisa, não sei se você sabe disso. Opa, legal, né? Eu não sei se você sabe disso, mas se vier só você na igreja, o grupo de louvor vai tocar igual. Se vier só você na igreja, a mensagem vai ser a mesma. A tua importância num culto é muito grande. É você que Deus está esperando, que venha aqui. É você que Deus está esperando que cante para Ele, que fale para Ele quais são as suas necessidades. Então, o culto, ele não é feito de um agrupamento de pessoas. O culto, ele é feito de corações que buscam adorar a Deus. E se tiver uma pessoa só, vai acontecer. Bolivar, como é que você sabe? Porque eu já vi. Né? Já tiveram momentos aí que o pessoal do louvor e o pastor, e aí eles praticamente ministraram para mim, eu peguei para eles, né? E tinha mais uma pessoa, talvez duas. Mas você é muito importante para Deus. Eu gostaria muito que você gravasse isso no seu coração. Nessa manhã, nós vamos fazer uma leitura em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. 2 Reis 2, do 18 ao 22. Obrigado, Fabrício. Se você quiser abrir na sua versão, é legal também, né? Segunda Reis 2, 18 a 22. Ali diz assim, Então voltaram para ele, pois ficara em Jericó, e disse-lhes, eu não vos disse para que não fosseis? Nesse momento o profeta Eliseu estava falando com os profetas da região de Jericó. Ele falou, olha, eu não falei para vocês não irem procurar o corpo de Elias? Né? Elias foi levado para o céu e eles ficaram tão empolgados que eles procuraram o corpo por 3 dias. E agora, depois de não ter encontrado, eles voltam para Eliseu e Eliseu falou, eu não falei para vocês não irem? Né? Versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a situação dessa cidade, mas como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse, trazei-me um prato novo e ponde sal nele. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei as águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Nesse ponto da história, Eliseu ele tinha acabado de deixar de ser um discípulo do profeta Elias e estava assumindo o ministério profético dele 3 dias depois da morte do seu tutor, do seu discipulador, né? E Eliseu tinha pedido uma coisa muito complicada. Ele falou, olha, eu quero a porção dobrada do seu espírito. Eu quero receber o dobro do espírito, o dobro do poder que você tem. E, seguindo lá a maneira como Elias falou, olha, se você me vê subindo, então você vai receber, Eliseu realmente recebeu. E a primeira coisa que ele fez foi abrir o Rio Jordão.
Ele enrolou a capa de Elias, bateu no rio e passou com os pés secos. Geralmente a gente imagina que fez uma aberturinha assim, né? Só que como o rio corre, eu imagino que o rio parou e ficou seco tudo para baixo. Faz mais sentido, né? E agora, depois desses 3 dias, ele está na cidade de Jericó, uma cidade emblemática, milenar, né? E a cidade de Jericó, ela existe faz 11 mil anos e ainda está populada, né? É a cidade que teve população constante por mais tempo na história. Ali você vai ver a Bíblia falando pela primeira vez essa cidade, quando o profeta Balaão está tentando negociar a bênção de Deus lá, né? Amaldiçoa o povo de Israel, não amaldiçoa. Você vai ouvir falar ali pela primeira vez. E a última vez que você vai ver alguma coisa acontecendo nessa cidade é quando Zaqueu sobe na árvore e ouve Jesus, aceita ali, se converte, né? E tem uma mudança de vida. E muitos fatores contribuíram para essa cidade permanecer viva todo o tempo. O principal deles, gente, é que Jericó é um oásis. Quando a gente pensa em Jericó, por causa da tomada de Jericó, a gente imagina uma cidade meio marrom, com umas muralhas grandes, tudo empoeirado assim, né? Mas não, Jericó é um verdadeiro oásis. E a localização dela também é muito privilegiada. Ela fica perto do Mar Morto, né? Uma fonte de sal interessante. Ela fica a 27 quilômetros de Jerusalém, que não é tão longe assim, aquele povo andava muito. E ela também, nos arredores, tem muito verde, tem muita fertilidade, né? Talvez uma coisa que pudesse valorizar mais ainda Jericó é o seguinte: o Rio Jordão não fica tão longe, e ele deságua no Mar Morto. O grande problema é que o Rio Jordão, ele é um rio que tem uma salinidade muito alta. Conforme ele vai desaguando no Mar Morto, ele vai subindo o sal e ele vai ficando salgado. Então, lá perto do Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, ele vai ser mais doce. Mas conforme ele vai chegando perto do Rio Jordão, ele vai ficando salobre. Diz que em um ponto, ele tem 25% mais sal do que os oceanos. Então, olha o tanto que fica salgado o rio, né? E a 8 quilômetros, que é a distância ali de Jericó, provavelmente a água era pelo menos assim, não muito agradável. Talvez até desse para beber. E do lado tinha Jericó com os seus mananciais, né? Essa cidade ela foi tão importante que Herodes construiu um hipódromo, eu acho que era um hipódromo, alguma coisa assim, com um teatro, e os aristocratas da época iam passar as férias nesse lugar. Teve, assim, Jericó já pertenceu a Cleópatra e foi arrendada para Herodes. É uma coisa muito legal. Se você tiver a oportunidade, leia sobre essa cidade. E hoje eu gostaria de compartilhar algumas verdades sobre esse texto que nós lemos, que se passa nessa cidade e que podem ajudar aí a nossa vida, abençoar a nossa vida. A primeira verdade é que Deus cura e purifica. Pensando aqui nessa geografia de Jericó, Eliseu ele realiza um milagre que envolve as águas. Numa região desértica, você ter água pura é uma coisa muito importante. Quanto que era a importância da água de Jericó? Hoje, ela produz por minuto 4.000 litros d'água, uma das fontes dela. Então, é água abundante, constante, né? O solo lá é muito fértil também. Nesse caso, quando a gente lê na Bíblia que havia infertilidade, é um problema. Você vai plantar onde, né? Se está morrendo tudo em volta, se onde as águas estão chegando há algum tipo de problema, como que a gente vai plantar? Até eu estou ficando... Tem que pôr um joguinho aí, né? Se a morte em volta, se para de...
Acho que ô Nelsinho, está projetando a tela. Se tem morte em volta, né? Se você não consegue plantar, se o que você planta não nasce, é um grande problema. E eu achei muito interessante que os moradores da cidade, eles falam uma coisa sobre essas águas. Eles falam que as águas eram más. Eu fiquei pensando, falei, poxa, mas o que será que significa isso, né? Será que essas águas eram tipo as águas de Mara, águas amargas? Será que eram águas salgadas? Mas não fazia sentido, porque Eliseu jogou mais sal ainda, né? Será que essas águas estavam contaminadas por alguma coisa? Será que tinha alguma questão espiritual envolvendo as águas? Eu falei, quer saber? Deixa eu dar uma olhada. Qual é a palavra que foi usada para isso? E eu fui procurar. Essa palavra má, ou mas, aparece a primeira vez em Gênesis, quando fala de conhecer o bem e o mal. A outra vez que eu encontrei é quando Deus olha para Sodoma e Gomorra e vê que a cidade era má. Outras vezes tem um tom assim sempre de perversidade quando usa essa palavra. E algumas vezes de uma pecaminosidade assim maldosa. Aí eu pensei um pouco e falei, não, mas é exagero. Falei, no português a gente usa também, né? Ah, isso é mal, isso é, né? Eu falei, então tudo bem. Já que não é assim, vamos continuar o estudo. Mas quando Eliseu responde ao pedido do povo, olha o que Deus fala. Assim diz o Senhor: tornarei saudáveis as águas, já não precederá daí morte nem esterilidade. O diagnóstico que Deus fez das águas é que elas não estavam saudáveis, que elas estavam doentes. E que dessas águas brotava morte, que dessas águas brotava esterilidade. Pensando nisso, né, a gente pode entender que, independente da origem, né, se era uma origem espiritual ou de qualquer outra ordem, os moradores daquela cidade estavam certos. Aquelas águas estavam trazendo morte, e a terra que era irrigada por ela não produzia. Talvez a gente seja igual a Jericó. Quando as pessoas olham para a gente, elas veem um oásis, elas veem pessoas completas, elas veem pessoas cheias de vida, elas veem pessoas que têm água fluindo a 4.000 litros por minuto. Mas talvez dentro de nós existam fontes que estão contaminadas. Existam fontes que não estão produzindo vida. Na verdade, fontes que estão destruindo os nossos relacionamentos, destruindo os nossos trabalhos, destruindo a nossa família, destruindo a nossa própria igreja, muitas vezes. Às vezes não são todas as fontes. Eu não entendo nesse texto que todas as fontes de Jericó estavam desse jeito, mas que havia uma das fontes, talvez a que produzisse mais água, que estava dessa maneira. E se nós lermos Provérbios 4, 23, nós vamos ler o seguinte, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Às vezes, gente, a gente toma decisões e inicia uma caminhada que contamina as fontes dentro do nosso coração. Num problema conjugal, por exemplo, é muito comum que as pessoas conversem, busquem outras pessoas para conversar. Isso é saudável. Se às vezes tem um conflito que você não consegue resolver, é muito bom que você procure ajuda. Mas, infelizmente, escolher os maus conselheiros pode contaminar o teu coração. Pode contaminar aquela fonte que alimenta o teu relacionamento. E começa a haver morte. Ah, cara, larga essa mulher. Para com isso. Você é novo. Né? Por que você não toma um novo rumo? Ou fala isso para ela, haja assim, haja assado. E isso pode contaminar definitivamente o coração de uma pessoa. Às vezes é um conselho que não tem peso, mas às vezes é um conselho que tem um peso muito forte. E ele contamina e constantemente a pessoa vai agindo nesse sentido. Outras vezes, pode acontecer que a pessoa encontre
Alguém no trabalho, por exemplo, ou alguém no seu ambiente de relacionamento que contamine o coração. A pessoa se interessa pela outra pessoa, estava ajudando, não sei o quê, quando vê, está apaixonado e o coração está contaminado. Isso também pode ser um grande problema. Algumas vezes, os pais contaminam os relacionamentos com os filhos. Com medo de perder o amor, o pai não é duro, o pai não corrige, o pai não impõe os seus princípios, e ele perde o filho. Ele perde o respeito do filho, ele perde a admiração do filho em prol de ter aberto mão dos seus princípios. E aí contamina a fonte. Às vezes é difícil voltar atrás. É uma luta para conseguir reaver essa autoridade de novo, né? Em outros momentos, o cristão ele opta por caminhos na vida financeira que não são legais. Ele toma decisões que estragam o relacionamento dele com Deus. Muitas vezes, gente, tem a ver com crise, muitas vezes tem a ver com necessidades, mas a questão é assim, o que a gente está fazendo com as fontes do nosso coração? E é muito importante pensar nisso, porque o Deus que curou a fonte de Jericó, não foi o profeta Eliseu. O Deus que curou, ele tem poder para curar as nossas fontes também. O Deus que sarou o coração, que sarou as fontes, sara o coração. Então, se você chegar diante de Deus e falar igual os moradores falaram, Deus, essa fonte do meu coração é má. Flui daqui coisas que trazem morte. Me ajuda. Por que Deus não ajudaria a gente? Jesus ele fez uma promessa para a gente. Ele falou assim, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, nós temos que substituir essa água. Eu tinha separado até os elementos para fazer uma ilustração para vocês, mas eu acho que Deus me protegeu de derrubar tudo no chão e fazer uma sujeira daquelas, né? Imagina o seguinte, a sua vida, vamos dizer que contaminou completamente, e ela é um copo cheio de óleo. Você tem que tirar esse óleo de lá de dentro, mas você não pode pôr a mão e não pode virar o copo. Aí você fala, eu vou pôr um pano, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Mas a verdade é que nunca fica limpo. Agora, se você pegar um conta-gotas e você jogar uma gota de água, sabe o que vai acontecer? A água é mais pesada que o óleo e ela afunda. 2 gotas também afundam. Imagina que isso é uma leitura bíblica, imagina que isso é uma oração. Você fala, Bolivar, mas não vai resolver. Em 365 dias, vão ter 365 gotas. Se você colocar 2 gotas por dia, vai encher bem mais. E chega uma hora, gente, pode fazer a experiência em casa, que todo o óleo sai de dentro do copo para dar lugar para a água viva. Todo óleo sai de dentro da nossa vida e abre espaço para essa fonte. Então, assim, às vezes você fala, nossa, mas não vejo resultado. Diego está aqui, cadê o Binho? Está aí também? O Binho está aqui. Para um educador físico, para uma pessoa que vai fazer um exercício, se ela fizer um dia só, não resolve. Às vezes sai até doída, né? Sai com raiva do educador, fala, fui lá, o cara me quebrou. Se você fizer todo dia, durante vários dias, durante anos, de repente você tem um resultado fantástico. Então, gente, na vida espiritual é assim, tem que pingar todo dia essa gota, né? Então, a primeira ideia é essa, né? Que Deus purifica e cura. A segunda ideia é que Deus liberta. Uma coisa muito interessante da conversa de Eliseu com os moradores é que, além de usar essas palavras para água, de ser água má, ele também fala que a água era infértil. Só que olha a surpresa. Infertilidade aqui não é só quando a água não produz nada, que ela é estéril no sentido de não ter como produzir vida.
Quando matava os filhos de uma família, a palavra usada era essa, de tipo estéril. Quando Deus não permitia alguém ter filhos, ele segurava, a pessoa tinha condições, mas Deus não permitia, era usada essa palavra também. Quando você perdia os seus filhos, numa guerra, você se tornava estéril, olha só, essa palavra específica. E é interessante que essa palavra aqui, ela tem muito mais um sentido de abortar. Muito mais esse sentido do que de esterilidade. A terra, segundo o que os moradores estavam dizendo, ela estava abortando os frutos plantados dentro. E Deus, ele usa a mesma palavra. Ele concorda com o que os moradores falam. Eles falam assim, olha, a terra de vocês não vai mais abortar. Não vai ter mais morte, não vai mais ser estéril. Uma analogia que eu pensei no momento que estava fazendo a mensagem é que quando as fontes são ruins, quando as fontes são más, estão contaminadas, muitas vezes os nossos projetos de vida são abortados. Não é que a gente não sonha, não é que a gente não tem planos para o futuro, não é que a gente não tem projetos, que a gente não se esforça. Na verdade, eles até começam, eles até têm um início que parece que vai dar certo, mas, de repente, eles terminam. Então, é muito importante pensar nessa ideia, né, desse texto. As águas, elas estavam matando a plantação. As águas, eles punham a semente era boa, mas as águas estavam matando a semente. E o projeto não ia para frente. Bolivar, mas é exagero, será, né? Falar sobre infertilidade, assim. Gente, tem uma palavra só para isso, no hebraico, que significa só infertilidade. Essa palavra não, ela vem carregada de um significado. Ela vem carregada de uma situação mais complexa, né? Tem uma pessoa que eu conheço há muitos anos, eu fui parando de ter contato depois que eu entrei no seminário. E essa pessoa, ela tem uma experiência cristã muito legal. Ela já fez muitas coisas interessantes, já teve oportunidade de frequentar a igreja, conhece bem a Bíblia. E eu fiquei pensando assim, por que a vida dessa pessoa está dando tão errado hoje, né? E aquilo sempre me intrigou. Parando para avaliar com bastante atenção, eu percebi o seguinte, que o maior problema que essa pessoa enfrenta é que as fontes estão contaminadas. Existe uma entrega parcial para Deus. Existe um envolvimento parcial com a igreja. Existe uma entrega parcial para os relacionamentos. E a resposta é parcial. E às vezes parcial é muito ruim. Nossa, Bolivar, mas você acha que todo mundo que tem problema é porque é parcial? Eu não acho isso, gente. Eu não sou triunfalista, tá? Mas eu entendo, nesse caso específico, por conhecer a situação, que essa entrega parcial gera muitos problemas e fontes contaminadas. Talvez na nossa vida não tenha tantas fontes contaminadas, mas talvez tenha uma. Talvez tenha 2 fontes contaminadas, das centenas de fontes. E isso pode ir contaminando todo o nosso relacionamento com Deus. As promessas de Deus, elas são para aqueles que amam a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. É para quem é perfeito? Não. Mas para aqueles que amam de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Então, Deus nos aceita na nossa imperfeição. E eu acho muito interessante que Eliseu, ele pede uma coisa diferente, né? Falou, me traz um prato novo, cheio de sal. Nessa atitude de Eliseu, o simbolismo vale mais do que a própria atitude, né? Porque se sal resolvesse o problema, o Mar Morto ia ser uma floresta em volta dele. Mas olha lá no mapa para você ver, não tem nada, está tudo apagado, né? Não tem vida nenhuma. Se sal resolvesse o problema, o Mar Morto, que tem 10 vezes mais sal do que qualquer lugar, seria um oásis também. Mas a simbologia aqui é importante, que é a purificação, né? Ele está falando da purificação. O sal, ele tem essa conotação na Bíblia.
E uma coisa que me vem à mente é que nós precisamos passar também por essa purificação de algumas fontes. Nós precisamos passar por um processo de santificação. Santificação na Bíblia é separação. Separação exclusiva para Deus. Então, talvez eu seja muito bom em uma coisa que eu faça, mas uma parte do meu coração não pertence a Deus nesse negócio. Eu preciso santificar isso, eu preciso purificar. Hebreus 12, 14, ele fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por um lado, gente, santificação faz parte do relacionamento com Deus. Você vai vivendo com Deus e você vai se purificando, é automático. Isso é obrigatório acontecer. Se você encontra com Deus, você vai crescendo em santidade. Por outro lado, fala que existe um esforço. Às vezes, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, se a gente não fala, poxa, cara, quer saber? Vou resolver isso. Não é grande coisa, já está assim faz tempo, vou resolver agora. Saindo daqui da igreja, vou pôr em dia isso, né? Se a gente não faz isso, a gente nunca vai chegar onde a gente quer. No Antigo Testamento, a santificação tinha muito a ver com coisas que você podia tocar também, né? Por exemplo, se você tocasse num animal morto, você ficava impuro. Se você tocasse num ídolo ou fosse a um culto, você se tornava impuro. E nessa região de Jericó, depois do reinado do rei Acabe e de Jezabel, provavelmente a região ficou muito cheia de ídolos. Se eu fosse ser um pouco irresponsável, né, talvez eu diria assim, olha, provavelmente aquelas águas ficaram daquele jeito por causa da idolatria no lugar, mas a Bíblia não fala isso. De qualquer maneira, os deuses que eram adorados lá, eles eram os deuses da fertilidade. Baal era o deus da chuva, que trazia vida para as colheitas. E em Jericó havia morte. Se esse Deus fosse um Deus verdadeiro, ele tinha conseguido resolver esse problema para o povo. Mas o Deus de Israel glorifica o nome dele, purifica aquela água na frente de todo mundo e mostra quem é o Deus de Israel, né? Uma terceira verdade que eu vejo aqui, que eu acho muito legal, é que nós temos responsabilidades proféticas. Calma. Né? Algumas pessoas até arrepiam, né? Calma. Uma característica que me chama muita atenção nos profetas é que uma parte do ministério deles é revelar o futuro. Você fala, o que é um profeta? É o cara que revela o futuro. Por exemplo, você vê o profeta Isaías e você vai ver as profecias messiânicas mais lindas de todas, né? Uma coisa fantástica. Converte o cérebro. 700 anos antes, ele acertou assim a milhares de quilômetros, né? No alvo. Mas o ministério também tinha outras características frequentes. Por exemplo, o confronto de pecado. Os profetas, eles iam diante dos reis e falavam, o senhor está errado. Aconteceu com Davi, não foi? Aconteceu com o próprio rei Acabe. Elias chegou lá e falou, não vai chover. Né? Então, esse confronto também fazia parte. João Batista, ele encarou Herodes, porque Herodes estava sendo imoral com a esposa do irmão. E aqui, a mesma... perdão. Tá. Então, tinha essa característica. Uma outra característica que eles tinham também é que eles falavam as palavras do Senhor. Não era uma revelação do futuro, era dizer o que Deus estava dizendo. Olha só o que Eliseu diz. Assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá nelas morte nem esterilidade. Eliseu ele não estava ali para falar o que era dele, não era uma mensagem dele, ele estava falando sobre o que Deus tinha dito. Assim diz o Senhor. O mundo, ele precisa de pessoas que tenham essas atitudes de profetas. Ele precisa de pessoas que se levantem contra o pecado, que confrontem os erros do mundo onde a gente vive, e pessoas que glorifiquem a Deus. Eliseu fez questão de mostrar que quem estava fazendo aquilo lá não era ele, era Deus.
Ele falou, assim diz o Senhor, né? E glorificou a Deus. Então você pode falar para mim assim, olha, mas como que eu vou ser profeta se eu não tenho esse dom? Querido, o fato é que Deus revelou a palavra dele para você. Toda a Bíblia é uma revelação de Deus para a humanidade. Nela está escrita a vontade de Deus para o ser humano. Toda vez que você chega e fala assim, querido, a Bíblia fala que nós não devemos mentir. Você está trazendo à vida a verdade bíblica, através das suas palavras. Toda vez que você fala, olha, a Bíblia diz que nós temos que perdoar. Você está revelando a vontade de Deus para as pessoas que você está aconselhando. Então, esse é um papel que o mundo precisa. Nós precisamos também trazer à vida as profecias. Por exemplo, você lembra de Filipe, que estava andando no caminho lá com aquele etíope? O etíope estava lendo as Escrituras, resolveu ler um dos livros mais difíceis, né, o profeta Isaías, e Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Filipe entra naquela carruagem e ele explica para aquele eunuco, etíope, o que significava aquilo. Quando ele termina de explicar, o rapaz se converte e é batizado. Filipe não era profeta, mas ele avivou a profecia de Isaías. Ele fez a profecia de Isaías se tornar verdadeira, presente, significativa, transformadora na vida daquele homem. Esse é o nosso papel também como cristãos. Muitas vezes, gente, quando eu pego uma pessoa assim muito dura, muito incrédula, os textos de Isaías são fantásticos. Porque você lê como que Jesus morreu, a pessoa fala, mas esse é Jesus, né? Você sabia que isso aqui foi dito 700 anos antes de Jesus vir? Né? Então, aviva na mente da pessoa. E a pessoa fala, poxa vida, que coisa, né? Nós não somos profetas também, mas nós podemos dizer para os outros o que a Bíblia diz. Quer fazer uma profecia do futuro? Você tem o livro do Apocalipse inteiro. Uma parte está acontecendo agora. Jesus vai voltar. Isso é uma profecia que eu posso fazer para você, que já foi dita, e vem sendo dita o tempo todo nas Escrituras. Então, gente, a Bíblia precisa de pessoas que têm uma postura de profeta. Muitas vezes, o cristão de hoje, em prol do politicamente correto, em prol da política da boa vizinhança, ele se omite. Ele ouve coisas horríveis e parece que a gente concorda, porque a gente fica quieto. Ou a gente acena e fala, é complicado, né? A gente precisa de um espírito profético, fala, cara, olha, eu respeito que você pense assim, mas eu não concordo. É importante essa atitude. É importante ter a atitude de falar assim, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Às vezes a pessoa precisa saber que é a Bíblia que está dizendo. Porque a gente às vezes fala muito, com muitos conceitos bíblicos, e não cita nada das Escrituras. Mas quando você cita um texto bíblico corretamente, completo, a palavra de Deus está saindo da sua boca. Isso é muito importante que a gente consiga fazer, né? Que tenha essa coragem. Então, finalizando aqui as nossas ideias, eu gostaria que a gente pensasse em duas coisas. Primeiro é que a gente tem que analisar o nosso coração. Sonda, pede para Deus e fala, olha Deus, arruma isso que não está mal. Isso que está mal, né? Segunda coisa, aceite a sua responsabilidade. Siga o exemplo dos profetas. Nós estudamos sobre o profeta Isaías, estamos estudando sobre o profeta Elias, estamos estudando sobre o profeta Eliseu. Siga o modelo. É fácil? Não é fácil, não. Profeta muitas vezes tem que correr bastante. Profeta tem que fugir, profeta passa por situações difíceis. Mas os profetas glorificam a Deus e fazem diferença no mundo. A gente está falando de Eliseu hoje, porque ele fez muita diferença no mundo onde ele viveu, né? Na época dele. E a gente pode fazer também. Queria orar por você e por mim.
Senhor, sonda o nosso coração. É certo, Pai, que dentro de nós existem fontes contaminadas, às vezes são pequenos problemas, às vezes pequenas dificuldades, mas Deus, a gente quer água limpa, a gente quer aquelas fontes que fluem para a eternidade, podendo fluir constantemente a milhões de litros por minuto. A gente quer que os canais da nossa alma estejam limpos para que o teu evangelho possa fluir para a vida das outras pessoas. Nós não queremos apenas ter água dentro de nós, nós queremos transbordar. Ajuda-nos, Deus, a tomar um passo no dia de hoje, a sair daqui com um propósito, Deus, e realmente executar esse propósito. Peço, Senhor, também que o Senhor nos ajude a sermos parciais em relação à tua palavra, realmente tomarmos uma posição em relação às questões morais que a tua palavra traz e sermos profetas nesse mundo, Pai. Nós não temos a pretensão de escrever mais um pedaço da Bíblia e nem de ficar falando do futuro, mas as coisas da tua palavra, Pai, nós queremos proclamar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva e que as pessoas consigam experimentar a tua revelação nos dias de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos começando hoje um módulo sobre família. Eu e o Delmar, né, estamos trabalhando juntos. Começamos um módulo sobre família. O tema de hoje é que o amor não é suficiente. É uma afirmação estranha, né? Mas é muito verdadeira. Vocês estão convidados a participar. As primeiras aulas agora elas vão ser online, né? Então, daqui a pouco eu vou sair correndo para o computador. E nós vamos falar de vários problemas familiares. É muito legal você conseguir identificar e saber como resolver também, né? Então, convido você a participar. Vão ser quantas aulas, Omar? 7 aulas, né? Vão ser 7 aulas. E aí a gente tem uma esperança que o próximo módulo já seja presencial, tá bom? Eu vou deixar a bênção pastoral e vou finalizar o culto. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que essa semana seja uma semana de purificação e limpeza, em nome de Jesus. Amém. Nosso culto está encerrado. Deus abençoe, gente.